é velha e boa gratidão. Tá tudo bem se não tá tudo bem todo dia. Essa é a lição. Silenciar a mente e viver a vida ainda é a melhor opção. Se não houver amor, não se demore lá. Que a previsão do tempo é que ele corre. Mas seja gentil com você. Seja gentil com você. Seja gentil com você. Seja gentil com você. Se não houver amor, não se demore lá. Que a previsão do tempo é que ele corre. Mas seja gentil com você. Seja gentil com você. Seja gentil com você. Seja gentil com você. Olá pessoal, boa noite. Boa noite, vamos chegando. Opa, deixa eu arrumar aqui. Vamos chegando. Segundo dia de aula do mini curso O Início do Despertar. Hoje nós vamos falar sobre parentalidade perfeita. Será que existe? Será que existe a parentalidade perfeita? O que vocês acham? Quem tá aqui comigo vai falando. Daqui a pouco a Tabata vai entrar com a gente. Já tô aqui preparando. Vamos lá. Boa noite. Quem tá lá no grupo com a gente já viu o material de ontem, da aula de ontem? Já ouviu a playlist? Conta aí pra mim. E já vai dizendo também, vocês acham que existe a parentalidade perfeita, gente? O que vocês acham? Vamos começar a aula. A Tabata já vai entrar. Peraí, vamos aguardar. Comecei a aula aqui hoje com uma das músicas da nossa playlist.
Vocês estão conseguindo acessar a playlist lá com tranquilidade? Já ouviram? A Tabata já está entrando. Hoje foi tenso, Lilian. Boa noite, Tabata. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Então tá bom. Vamos lá para o nosso segundo dia, né? Partiu, delícia, que gostoso. Ontem foi Vocês bem legal, né? Ontem foi. Estou aqui perguntando se o pessoal do grupo já ouviu a playlist, o que que eles acharam, se conferiram já o material que a gente enviou da aula de ontem. Uhum. É lá no grupo, né? Para quem não está participando, é legal participar justamente por isso, né, Thaís? Que a gente manda os lembretes, a gente coloca lá o material depois complementar, né? Com algumas questões até que a gente não faz aqui, mas que a gente traz de reflexão lá. Então, vai se inscrever se você ainda não está inscrito e tem acesso aí à playlist que a gente separou com todo carinho, pensando nessa questão de se olhar mais, né, de se sentir importante, de se considerar e para inspirar, né? É isso aí. E, gente, se vocês, né, fizer sentido para vocês, vai, clica aí no aviãozinho que tem aqui do lado, convida outras pessoas para vir para essa aula também, E não tem né? crise. Não tem reprise. Se vocês estiverem gostando, né, durante a aula, vai clicando no coraçãozinho, porque o Instagram entende, né, que vocês estão gostando do tema, que o que a gente está falando aqui é relevante, e aí ele vai distribuindo para mais pessoas. Então, E nos ajuda. nos ajuda, com certeza. E vai contando aí pra gente, né? Se vocês acham que existe parentalidade perfeita, maternidade perfeita, conta pra gente o que que vocês acham a respeito disso, se é uma busca de vocês, Como né? que A vocês perfeição encaram isso, né? a ausência de erros, né? É uma busca. Eu sei que é algo que sim, a gente tenta não errar, né? Sente vergonha quando erra, sente culpa quando erra. E também porque a gente quer sempre passar aí uma boa imagem, quer sempre fazer o nosso melhor. Então, conta pra gente qual que é a opinião de vocês a respeito disso, o que que vocês sentem, né, sobre isso. Se vocês acreditam que exista, né, maternidade perfeita, parentalidade perfeita, isso é algo que vocês perseguem aí na vida de vocês, não só, né, na maternidade, na educação dos filhos, mas no geral, como que é isso aí? Geralmente, quando a gente busca a perfeição em alguma área da nossa vida, a gente acaba buscando em todas as outras, né? Porque Uhum, é difícil separar. é. A gente quer ser boa em tudo, né? Se esse é o perfil nosso de querer ser bom o suficiente nas coisas, não vai ser só para uma, né? Geralmente a gente vai querer ser assim na nossa vida como um todo. E isso é desgastante pra caramba, né? Pode falar. E o que nos desgasta ainda mais é quando a gente percebe que é algo inalcançável, né? Uhum, A gente luta contra algo que é impossível de alcançar, uhum. né? Oi, Carla. A Carla colocou aqui: a maternidade perfeita é aquela que é feita com amor, que vem do coração. É uma conquista diária. Com certeza, né? Até fiz hoje um Reels lá, toda envergonhada, que eu dei uma dançadinha. Falando que cada um existe, na minha opinião, né? Existe até uma maternidade perfeita, mas é aquela que cada mãe exerce, né? Porque cada um tem o seu jeito, cada pai, cada mãe, né? Vamos falar aí na parentalidade. E é isso que é o mais importante, porque é isso que te diferencia das outras pessoas e é isso que te faz ser a mãe que seu filho precisa, né? Eu costumo dizer muito que nada acontece por acaso, né? E o nosso filho não tá na nossa vida
por acaso. Ele poderia ter vindo em outra família, mas ele veio para mim, para minha família, né? Então, o que que eu preciso aprender com ele e o que que ele precisa aprender comigo. Então, ele não precisa de outra mãe, ele precisa de você. Só isso. Né? Então, quando a gente, acho que você já falou isso em várias lives, né? Quando a gente busca essa educação respeitosa, consciente e tudo mais, a gente entende que tem as ferramentas que nos ajudam demais no nosso dia a dia, mas o que é mais acessível assim e flui com mais naturalidade para nós já temos, a gente não precisa aprender, que é o amor. Né, que foi o que a Carla trouxe aí. Então, tendo amor, o resto não vou dizer que é fichinha, porque não é fichinha, não. Mas é mais fácil, né? Se a gente tem esse cuidado, esse amor, essa intenção positiva, é mais fácil, né? E aí também é a questão da gente entender, né, que as ferramentas, elas são aliadas. Uhum. Né? Porque se a gente não usa as ferramentas como aliadas, facilmente a gente usa elas para manipular o comportamento. E quando a gente age com o amor e olhando para o comportamento da criança no sentido de entender o que aquele comportamento está comunicando, aí você consegue usar as ferramentas de uma forma consciente para te dar um suporte, né? Até mesmo quando você não sabe ali como agir, aí você recorre àquela ferramenta que pode te ajudar, mas quando você já entende o comportamento, quando você está comprometido, né? Uhum. A agir ali de forma consciente para ensinar e não para manipular mesmo, para que a criança faça da maneira como a gente quer. Né? A Lilian está falando aqui, depois de uma jornada vivida ao longo do tempo, com filhos criados da forma que foi possível, com os recursos da época, do jeito que foi possível, julgo ter realizado o melhor. Hoje tem a netinha, ai meu Deus, percebo que estou desfalcada de ferramentas, socorro. Mas é super legal isso, Lilian, né? Porque é justamente isso que a gente está sempre trazendo aqui, principalmente com relação aos nossos pais, né? Com certeza vocês fizeram o melhor que vocês podiam com tudo que vocês tinham naquela época, né? Não dá para comparar, na verdade. Porque olha o tanto de informações que a gente tem hoje, de acesso a coisas que, meu Deus, não existia antigamente, né? E muita coisa era normalizado antigamente, que hoje em dia já não é mais, né? Até mesmo como a criança é vista hoje, é muito diferente de como ela era vista antes. Então, é legal você reconhecer isso, né? E entender que você fez o seu melhor. É isso mesmo. Os nossos pais, Sim. com certeza, também fizeram, né? Até porque, né, Tabata, quando nossos pais estavam nos criando, não tinha tantas informações como tem hoje. Hoje a neurociência já traz muitas revelações sobre o cérebro da criança, né, sobre a parte emocional, a parte racional, que muitas, né, não tinha essa informação tão clara. Hoje já tem muitos estudos que falam, né, dos malefícios aí, dos castigos, das punições, que antes a gente não sabia, isso não era falado, ninguém falava muito sobre isso, não se tinha noção, né? E a noção que a gente tinha, que a gente não, os nossos pais, os pais dos nossos pais, qual que era? Eu tenho que fazer meu filho se comportar bem. A questão é o comportamento, ele tem que se comportar bem. Por quê? Porque tem a sociedade, tem o que os outros estão vendo. Se ele não se comportar bem, eu é que não sou responsável por não ter dado a educação. Eu que não soube educar. E assim, o choro, como que era visto? O choro, é manha, tá fazendo isso só para me provocar, para me manipular, para conseguir o que quer. Para de chorar, tá chorando à toa. Então, assim, hoje também
né? A gente já tem estudos, tem aí, né, os estudos sobre inteligência emocional, e muitas outras informações que mostram que não, o choro ele é uma forma de comunicação, né? Uhum, E então não se falava sobre isso, né? uhum. Os nossos pais também não olhavam tanto para as necessidades deles, nem entendiam isso e também achavam que choro era inadequado, era irritante, não podia chorar, a criança não podia dar palpite, né? Imagina, criança, o que que a criança sabe? Criança é um Nem pingo de tamanho. gente, criança né, é quase gente, Uhum, né? Criança é quase gente, nem é gente. exatamente. Então, é mesmo uma mudança de olhar que tantos estudos, tanta informação trouxe para a Uhum, gente. Então, claro que cada um fez o seu melhor possível, e é sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Que uhum. a maternidade perfeita, a parentalidade perfeita, se ela existe, não sabemos, mas reflitam, vocês estão comprometidos em fazer o seu melhor Uhum. possível, Esse né? é o perfeito, né? Fazer o seu melhor. Porque quando é aquilo que eu sempre falo, todo mundo sempre vai ter o que melhorar, sempre, né? E isso é mega importante, porque senão imagina só, não, já cheguei no topo, que perspectiva você tem da vida, entendeu? Nenhuma, tipo assim, você já chegou onde você queria, já tá tudo certo, você acha que você já. E aí, você vai, né? Com o que você vai sonhar mais? Quais são os desejos a mais que você vai ter na vida se já tá bom, né? Então a gente Uhum, sempre vai ter algo para melhorar. Só que é mudar esse olhar, né? De aprimorar e não porque eu sou péssima, eu não consigo fazer nada, os outros são melhores que eu, né? Não, nesse sentido é uhum, você olhar para você e você se comparar com você, com o que você era antes, com o que você está se tornando, com o que você é. É uma comparação saudável que você faz com você mesmo. Né? Não é, adianta olhar, até escrevi lá, não adianta você olhar para a grama do vizinho. Ela é verde, ela é maravilhosa, mas vai chegando perto. É de plástico, uhum, entendeu? é. Então, é preciso ter esse cuidado, né? E aí a E gente quando a gente está olhando para o outro ali, porque para o que ele está mostrando, né, a gente está vendo, na verdade, só o palco, né? Que ele está mostrando. A gente não vê os bastidores, a gente Uhum, não vê o que está por trás. Então, é muito, muito complicado a gente tentar fazer essa comparação, uhum. né? E aí, às vezes até eu me sinto mal, porque vira e mexe alguém vem falar pra mim, eu admiro o jeito que você trata as crianças, o jeito que você conversa com elas, você é sempre paciente assim, nossa, né? E fica me elogiando, e a gente não tem muito costume de receber elogio e tal, né? Então a gente fala, ai meu Deus. Mas daí eu tento sempre trazer aqui, que é justamente isso que você tá falando. Aqui, né, principalmente aqui, eu coloco aquilo que é legal e o que a maioria das pessoas fazem, que é colocar o que é bonito, o que é Uhum, alegre, o palco, realmente, né? Mas quantas vezes eu trouxe aqui que eu me descontrolo também, que eu perco a paciência, que eu fico de saco cheio, que às vezes eu quero sumir, porque eu sou humana. Né? Então, acho que é uhum, nisso que a gente tem que pensar, porque senão a gente fica olhando vários Instagrams, né, que tem hoje, que são muito bons, que tem conteúdos muito bacanas e tal, seja em vários sentidos, né, de alimentação, de corpo, de maternidade, de casa, de trabalho, e a gente quer ser o outro, né, porque, pô, olha só ele, que legal, uhum. não vai dar certo, não É, vai dar certo. Né? Então, é. não adianta a gente ficar olhando não para o lado, a gente tem que olhar para a gente. E eu sempre digo, né, que tudo que a gente está tendo acesso hoje é importante a gente ter como inspiração, né? Como aquilo, Uhum. tipo, eu me identifiquei, achei legal a forma como ela fala, me conecto com as informações que ela traz, e é isso.
né? Tanto do Uhum. nosso trabalho, né? É justamente nessa direção mesmo, né? É direcionar, não é dizer faça isso ou faça aquilo. Porque cada família é uma, cada realidade é uma. Então, não adianta eu querer a pessoa chegar aqui e falar para ela, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Porque comigo deu certo. Uhum. É. Mas você pode não dar, né? Então, a gente tem que olhar para isso com muito cuidado, né? E quando a gente Uhum. fala nessa questão de perfeição, da onde vocês acham que vem essa busca nossa pela perfeição? A gente já deu um spoiler aqui. De onde que vem essa perfeição que a gente tanto busca? Por mais que a gente fale, ah, eu não quero ser perfeita nem nada, mas no fundo, a gente busca, né? E da onde vem essa necessidade nossa de mostrar que a gente é boa, que a gente dá conta de tudo, que manda a bola aqui que eu bato no peito e faço o gol? Da onde que vem? Coloquem aqui pra gente. Interajam com a gente, porque senão fica aqui, ó. Ó, eu e a Thaís é estranho, né, Thaís? De onde vocês Isso. acham que vem? Enquanto vocês respondem aí, eu quero. Você falou aí uma coisa interessante, Tabata, que eu acho que é o que precisa, eu acredito que precisa ser o foco, né, das mães e dos pais e dos educadores que estão procurando ter um olhar mais sensível para a criança, é entender que a gente está sempre aprendendo coisas novas. Então, a Tabata falou, né? A gente nunca vai estar lá no topo, né? A gente sempre tem que aprender e toda vez que eu penso sobre isso, eu penso num trecho do livro que a Maria Montessori fez, a Criança, que ela fala da preparação do adulto para guiar, para ser guia da criança, né? E aí ela fala que a preparação do adulto, primeiro a gente tem que ter humildade para estar ao lado da criança e compreendê-la, e ela fala que a preparação do adulto, ela é o ponto de partida e a meta. Ela usa exatamente essa frase, é o ponto de partida e a meta. E o que é isso? A preparação do adulto para guiar a criança é algo que nunca acaba, nunca vai chegar ao fim. A gente vai estar sempre aprendendo, né? E assim, muitas pessoas falam: ah, vocês precisam estudar para ser pai e mãe. E assim, não é uma frase que eu acredito. Eu acredito que as pessoas têm que estudar para educar as crianças com respeito, com consciência, para entender esse processo. Porque eu acredito que ser mãe e ser pai, né, é uma tarefa feita com base no amor. Uhum. Então, eu acho que as pessoas precisam estudar para criar os filhos, Da forma né? como desejam, né? E aqui a gente Exatamente. fala, a gente é legal falar assim, ó, que a gente fala que cada um tem seu jeito de maternar, de paternar, de cuidar, e isso que diferencia, né, uma família da Uhum, outra e tudo mais. Mas aqui o que a gente traz é que tudo bem você ter o seu jeito, mas o que a gente acredita é nessa educação consciente. Então, dentro uhum. dessa educação consciente positiva, você pode agir e adaptar ela da forma que for importante e interessante para sua família, né? Então, Uhum. dentro Desde que dessa esteja com filosofia, respeito, né, tá? exatamente. É isso, é achar o seu jeito de educar dentro do que é possível, dentro da sua realidade, dentro do que você acredita e do que é importante para você, desde que garanta para a criança o respeito, a dignidade, Uhum. né? Que você haja com consciência. Então, é por isso que é importante, eu acredito, né? Em estudar para educar, porque aí quando você tem as informações para educar da forma como você gostaria, aí você consegue fazer as suas escolhas.
Uhum. E aí você também né? não se sente tão ameaçada e insegura com os julgamentos dos outros, né? Porque essa É. questão da perfeição também tem a ver com isso, né? E até você trouxe com relação aos nossos pais, por exemplo, né? Se o nosso filho se comporta mal, a gente pega aquilo pra gente como se não tô sendo uma boa mãe. Imagina ele se É. jogar no chão do supermercado porque pediu um chocolate, eu falei não. O que que os outros estão pensando? Que não sei o que. Lá, Exatamente. né? Então a gente se perde nesse meio aí porque a gente se julga também através do que o outro está pensando sobre nós. Então Uhum. não é o caminho também, né? Então, se você sabe exatamente, não exatamente, mas se você tem certeza do que você quer para a educação dos seus filhos, quando alguém te julgar ou alguém vir falar, que a gente já fez live aqui, as pessoas também já trouxeram, que, tipo assim, os avós e, né, alguém que estava perto falou, mas você está sendo muito, muito permissivo, né? Você vai deixar? Tem que mostrar agora, porque senão imagina mais para frente como é que vai ser, né? E aí, se a gente tem certeza daquilo que a gente está fazendo, tudo bem, eu respeito a sua opinião, né, você foi educado assim, você ainda acredita nisso, tudo bem, né? Vou respeitar, vai entrar por aqui, o que eu preciso filtrar eu filtro, o resto sai e eu continuo Uhum. seguindo a minha vida, né? Então, hoje para mim é muito mais fácil, né? Porque em algum momento eu também senti essa insegurança. Falei, nossa, será? Né? Porque eu também tive uma educação mais rígida, né? Mais autoritária. Então, em vários momentos eu me policio para não agir assim, né? Uhum. Porque vem no pensamento, nossa, mas não, ele não pode fazer isso. Não, imagina falar isso para mim, né? Então, Uhum. se a gente começa a ter esses pensamentos, a gente vai começar a agir a partir do que a gente sente, né? Então, se eu começo a pensar, pô, ele não deve falar assim comigo, aí eu vou sentindo uma coisa de eu preciso me impor. E aí eu vou agir com base nisso. A gente vai agir com base no que a gente sente, com base nas nossas crenças, né? Nossa, que absurdo, tá me desrespeitando. Uma criança não pode falar assim comigo. Enfim, a gente vai agir também pensando no julgamento do outro, né? Uhum, Nossa, se alguém vê a criança falando dessa maneira comigo, vai pensar o quê de uhum, mim? exatamente. Né? E é assim, essa busca que a gente tem pela perfeição, ela vem exatamente disso, que a gente cresceu acreditando que a gente tem que ser perfeito, que a gente não pode cometer erros, porque Deus me livre, né, ser julgado, ser criticado, né? Deus me livre ter que reparar um erro, não ser o melhor em tudo, não apresentar o melhor resultado. E aí a gente cresceu, não tirar a melhor nota na escola. Nossa, eu lembro nitidamente, você falou isso agora, e eu lembro nitidamente. O boletim na minha escola era nota A, B, C, D e E, né? E, lógico, eu sempre buscava o A. Teve um dia que eu tirei C. Gente, e o medo de mostrar o boletim para o meu pai. C, eu nunca tinha tirado C, geralmente era A, B, até o B era aceitável, o C já era ali, né? Tipo, escorregando na média do negócio, porque D já era ruim, né? Então a gente sempre se esforçou muito para isso, né? Para ser o Uhum, bom, para agradar, né? E essa uhum. busca de perfeição vem lá de trás, né? O que acontece é que a gente cresceu e aprendeu a focar no resultado, né? No destino e não no caminho, Uhum. né? Isso. E aí a gente não presta atenção na beleza do caminho, Uhum. já fica focando na chegada, né? E aí não aproveita, não aprende com aquilo que a gente vive, né? Porque a nossa busca é, é inalcançável, né? Se a gente pode sim ser o melhor que a gente consegue, Uhum. né? Exatamente. Porque nós temos também ali os nossos limites, né?
enquanto seres humanos. Uhum. Então, a gente precisa estar sempre lembrando disso, né, Tabata? Da nossa humanidade. Exatamente. Você quer ler aí o que a Lilian falou? Ela falou: a herança do passado nos deixa muito vulnerável, pois essa busca pelo perfeito ainda é novo. Vivenciar e corrigir, transformar fatos atuais. Muito difícil. Estou sentindo isso agora com minha. Deve ser com a neta dela, né? É Não acabou. ressignificar, né, na verdade, é dar um novo sentido para tudo isso que a gente viveu, né? E a gente vai falar bastante sobre isso amanhã, né, que é sobre a criança, né, que ainda Que existe a gente dentro da foi. gente, né? Então é Uhum, ressignificar todas essas vivências, que é mega importante, né? Porque uhum, vamos falar sobre isso amanhã, mas só dando um spoiler aí, né? A infância é o chão que a gente vai pisar pelo resto da nossa vida, pelo resto da nossa vida. Então, uhum, a gente tem que olhar com mais carinho para nossa própria criança, né? uhum. E especialmente o que a gente vivencia e aprende na primeira infância, que é do 0 aos 6 anos, é o que mais vai marcar a gente. Apesar de a gente não se lembrar de algumas coisas, mas certamente é o que mais nos marca. Vai pro inconsciente, né? Uhum. E não é por acaso, né? Falaremos Aham, amanhã sobre isso, né? é. É, Mas, E Oli, aí, só de você, ah, desculpa, Thaís, só interrompendo não você. pode. Ela falou ali, né? Cada dia um fato novo e percebo que preciso mudar mesmo. Mas só o fato de você já estar aqui, de você já estar aberta para ouvir tudo isso, você já está dando um passo assim gigantesco para essa mudança, entendeu? Na verdade, você já está vivenciando esse processo. E é isso. Uhum. Que legal. E é entender também que é um passo de cada vez, né, Tabata? A gente tem que entender que vivemos anos num modo padrão, né? E agora romper com isso exige nosso esforço e a gente não precisa ter pressa, Uhum. né? Um Essa passo de é cada inimiga da vez. perfeição. Exatamente. E o importante é vocês, né, compreenderem que as crianças, elas não buscam mães e pais perfeitos, né? Para elas é mais importante que vocês sejam reais, que vocês se importem, se dediquem, se comprometam na educação, no afeto, na conexão. Isso é o mais importante, Uhum. né? Porque a perfeição, a busca pela perfeição, ela traz em si um peso muito grande. Para todos os lados, né? E é um passo para a frustração, Uhum. né? Muito grande. É um, exatamente, é um passo para a frustração. Então, a gente precisa refletir muito sobre isso e entender que a beleza da vida é exatamente essas imperfeições. São os aprendizados que a gente tem ao longo do caminho, as pessoas que a gente encontra e que contribuem para o nosso crescimento, e é esse poder crescer a cada novo aprendizado, Uhum. né? Com certeza. E focar muito no resultado é perigoso, né? Porque daí a gente não valoriza as nossas próprias conquistas, as conquistas dos nossos filhos. A gente não vê o passo a passo, né? A gente só fica focado lá no resultado e de repente não chega, entendeu? Porque você não está dando atenção ao que realmente é importante, né? Que é Uhum. o passo a passo, um degrau de cada vez, né? E essa perfeição também, ela vem de uma cultura, né? Da sociedade, do peso que ela joga em cima, né? Do que é ser mãe, do que é cuidar de um filho, do que é educar. Então, muitas vezes romantizam a maternidade, né? Como sendo a coisa mais linda do universo. Você tem um filho, você tem tudo. E a gente sabe
lógico, é uma delícia, eu amo ser mãe, acho que até nasci para ser mãe, mas não é essa beleza toda, não, gente, né? Não é. Então, a gente fica com esse peso, né? Porque às vezes a gente está conversando com uma amiga, conversando com alguém, e ela fala só coisas boas, só não sei o quê, e aí você vai, né, se diminuindo. Assim, ai, meu Deus, acho que eu não sou desse planeta, não, porque, né, para mim isso daí não é tão fácil desse jeito, não. Então a gente começa a se comparar de novo. Né? Então, baixar um pouco essa expectativa e entender que cada um enxerga de um jeito. Se para ela tá tudo bem, ok, né? E até entender também, né, assim, a gente precisa refletir quando a gente olha para o outro, se aquilo que o outro valoriza e é importante para a gente também, Uhum, né? Então, quando vocês estiverem aí vendo nas redes sociais ou conversando com alguém que estiver falando ali sobre o maternar, né, ou a forma de educar, ou como o filho é bem comportado, para um pouco para refletir se a forma de agir daquela pessoa condiz com o que você acredita, se o que aquela é importante para aquela pessoa também é importante para você. Porque uhum, às vezes a gente quer seguir o fluxo, né? A gente pode se inspirar nas pessoas, mas estar sempre atento se, né, aquilo que a gente está vendo é algo que é realmente importante que a gente quer para a vida da gente. mais uma vez é olhar Porque pra dentro, né, Thaís? Não pra exatamente, fora. exatamente. Então, assim, a gente precisa entender se a gente está agindo de acordo com o que a gente acredita, né? Uhum, Se a gente está sendo coerente com o que a gente é e com o que a gente deseja e com o que vocês querem para os filhos de vocês. É uhum. isso que é mais importante do que fazer o que o outro faz. Você não precisa de ninguém para te dizer o que você tem que fazer, como que você tem que agir, Uhum, concordo. né? Então, Você que tem que parar e refletir e filtrar. É o que você falou, pega aquilo que te serve, uhum, né? né? E, Ah, e descarta o que não for do seu interesse, com o que você não concordar, né? Só que para isso, você precisa se conhecer, você precisa saber o que é importante para você, né? E aí, digamos que o buraco é um pouco mais embaixo, né? E aí a gente aprofunda isso no workshop, com algumas workshop. atividades e com algumas vivências, né? A Rô 12 Oliveira está dizendo, é muito difícil também, exatamente porque muitas vezes sempre estamos pensando no que as outras pessoas acham das nossas atitudes. Concordo realmente que sobre esse romantismo, Uhum. isso mesmo, a gente está sempre com medo dos julgamentos, né? E a Lilian está falando, fato novo, gesto meu errado, fico muito triste por não ter alcançado o equilíbrio. Calma lá, né, gente? Olha o chicotinho aí, ó. Olha o chicotinho, sem chicotinho. Porque assim, ó, é justamente isso, né? Nós não somos perfeitos. Nós vamos, em algum momento, deslizar. Nós vamos, igual eu falei sobre mim mesma. Sobre eu mesma? Sobre eu mesma. Deu um tchau. Eu estudo isso todos os dias. Eu oriento pais e mães. Mas eu também deslizo, eu também erro, né? Então, já me senti mal por isso? Óbvio, né? Porque eu pensava na minha cabeça, eu mesma me julgava, né? Como eu oriento pais e mães sobre isso, eu estudo sobre isso e eu perco a paciência com os meus filhos, né? Tipo assim, como assim, né? Mas eu fui trabalhando muito isso, né? Em terapia também e tal, que assim, acima de qualquer coisa, eu sou humana, né? E eu tenho a minha história por trás, eu tenho as minhas dificuldades, então eu preciso olhar, como a Thaís disse, para mim, a humanidade. Eu preciso me acolher. E aí nós falamos disso ontem também, né? Para eu poder acolher Uhum. meus filhos. Se eu não aceitar as minhas dificuldades, as minhas fraquezas,
como que eu vou aceitar o do meu filho? Né? Então, Uhum. tudo bem, né? Se você acha que você não chegou aonde você queria, você tem o minuto seguinte para você tentar de novo, né? Uhum. E sempre, Exatamente. e sempre olhar para o todo. Porque, por exemplo, assim, às vezes a gente vivencia o dia, né? E aí a gente acorda com aquele pensamento de hoje eu vou, né, ficar zen, não vou perder a paciência e tudo mais. Aí, até a hora do almoço você consegue. Sei lá, na hora do almoço a criança fez lá uma birra com a comida, você perdeu a paciência, tá? Aí no resto do dia, você conseguiu manter a tranquilidade, lalala. Aí chega no fim da noite, você se julga por aquele momento da hora do almoço. Mas você esqueceu que você passou o dia inteiro com ela e na maior parte do tempo você agiu de uma maneira legal. Tira Mas o isso chicote acontece da por mão. causa. Nós temos um discurso interno muito severo com a gente mesmo, né? Então, a gente precisa cuidar desse nosso discurso interno. Um erro no seu dia não desfaz tudo de bom, tudo que você já caminhou, né? Todas as mudanças que você já conseguiu implementar, todos os seus bons hábitos. Então, no final do dia, ao invés de deitar na cama e pensar no que deu errado, pense em tudo que deu certo. Uhum. E aí você fala, nossa, como eu evoluí, porque há algum tempo atrás isso talvez não teria dado certo como deu. Ou eu Só teria que perdido a paciência mais vezes. é, exatamente. Só que aí então a gente tem que cuidar também desse nosso discurso interno para a gente não ficar se punindo o tempo todo, né? Por um erro. E outra coisa, gente, errar faz parte do processo. Uhum. É uma frase clichê, não é? É errando que se aprende. Assim, a gente tem certeza que todo mundo cresceu ouvindo isso. Uhum. Muitas vezes a gente ouvia, né, da boca para fora, é errando que se aprende. E é verdade. Uhum. Quando a gente erra e reflete sobre o erro e está consciente sobre o erro, o que, que a gente pode fazer? Não é, nossa, eu errei, eu não posso errar. É, nossa, eu errei. Como que eu posso fazer diferente amanhã? Uhum. Se essa situação acontecer de novo, como que eu posso agir Uhum. Até porque a forma como a diferente? gente encara o nosso erro, né, Thaís? É a forma como a gente vai encarar o erro dos outros e o erro dos nossos Uhum, filhos. Então, se a é. gente não se permite errar, a gente não vai permitir que o nosso filho erre também. Né? E aí, Uhum, que mensagem, nós sempre falamos sobre isso, né? Que é. mensagem nós estamos passando para os nossos filhos através do que a gente faz com a gente. Falamos sobre isso ontem, né? A gente quer que o nosso filho seja feliz, que ele seja isso, que ele seja aquilo, mas e o que a gente está fazendo com a gente, demonstrando isso para ele, né? Então, se a gente está com Uhum. chicotinho toda hora, se julgando toda hora com esse discurso interno que você falou negativo sobre nós mesmas, é o que a gente vai estar passando para ele, né? Então, a gente precisa olhar para isso com mais cuidado, né? E o erro, gente, o erro ele só é negativo se a gente não para refletir sobre ele e para pensar em fazer né, se a gente não entende o erro, né, como algo que eu posso fazer diferente, né? E então esse aí é que está o problema. O problema não é a gente errar, o problema é a gente não buscar a reparação do erro, o aprendizado com o erro. Esse é que é o problema, Uhum, né? exatamente. E acho que outro ponto importante também é que a gente quer abraçar o mundo, né? Então, a gente só é boa, mais uma vez, a gente está falando no feminino aqui, porque a maioria são mulheres, né? Mas os homens que estão aqui com a gente sintam-se incluídos nisso também, né? A maioria de nós só se sente boa mesmo quando a gente dá conta da casa, dos filhos, do trabalho, do periquito, do papagaio, da mãe, do sobrinho, né? E a gente
senão, se a gente não conseguir dar conta disso tudo, poxa, eu tô falhando, né? Então, a gente também já fez uma live sobre isso, né? Nunca, 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 nunca ninguém vai dar conta sozinho. Nunca, né? É. Assim, não que nunca vai dar conta sozinha, até pode dar, porque muitas vezes a pessoa realmente é sozinha, não tem uma rede de apoio e tudo mais. Mas com certeza ela vai se sentir muito sobrecarregada, né? E aí os pratinhos, eles vão se desequilibrar. Uma hora um vai parar para poder dar conta Uhum. do outro, né? Então, por isso que é legal até a gente avaliar as áreas da nossa vida, a gente ver como é que tá tudo isso, para a gente poder focar naquilo que nesse momento tá com uma demanda de atenção, né, muito alta, que a gente não está conseguindo olhar para aquilo e está interferindo nas nossas outras áreas da vida também. E aí, Uhum. se a gente não se dá conta disso, a gente se atrapalha mesmo. Então, a gente não vai conseguir equilibrar tudo numa linha reta, né? Quando a gente pensa em É. equilíbrio, o equilíbrio não é você numa linha reta, né? O equilíbrio é você estar em movimento a todo momento, Uhum. né? Tenta ficar parada, por exemplo, de bicicleta. Você não vai É. conseguir, né? Então, acho que essa busca por querer dar conta de tudo também não vai dar certo, não. Você já falou sobre isso e eu também já falei sobre escolher as nossas batalhas, né? Não adianta Uhum. a gente querer sair atirando para todo lado, não. Escolhe a batalha É. do seu dia, bem, e segue firme naquela, entendeu? Porque não vai dar. E eleger ali as prioridades, né? É importante, como a Tabata falou, a gente avaliar as áreas da nossa vida para a gente eleger ali as prioridades, entender o que que a gente precisa cuidar mais em determinados momentos, Uhum, para ter esse equilíbrio, né? Se algo está indo bem, mas alguma coisa não está sendo cuidada, a gente cuida daquilo para poder ir alcançando esse equilíbrio. Mas os altos e baixos sempre vão existir, uhum. né? Sempre vão existir enquanto a gente estiver nessa vida, né? Em cada dia dela a gente vai ter altos e baixos. E Então, nem tudo vai ser bonito, vai ser maravilhoso, nem sempre também a gente vai alcançar os resultados que a gente espera. A uhum. gente tem que ir ajustando, né, tudo ao longo da nossa trajetória, né? Uhum. A Lilian escreveu assim: essa aí sou eu, né? Ai, 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 abraçar o mundo. Tudo bem querer abraçar o mundo, né? Porque se eu falar que também às vezes não quero abraçar o mundo, eu tô sendo mentirosa. Mas é assim, vai com calma, né? Por isso que é legal a gente sempre ter em mente e escrito principalmente, porque só tem em mente vago, né? O que que é importante para você? Qual é realmente a batalha que você quer abraçar naquele momento, né? Uhum, Porque quando a gente quer se dedicar a muita coisa, a gente não se dedica a nada, né? Vamos até pensar, me vem na cabeça agora essa questão do nicho, né? Que se fala muito do nicho profissional, né? Não adianta você querer sair atirando para todo lado. Por exemplo, eu sou psicóloga. Não adianta eu querer atender depressão, suicídio, não sei o que lá. Eu não vou dar conta, né? Não vou dar conta. Então, eu tenho que focar numa coisa só. Lógico, eu tenho que abrir minha cabeça para entender um pouquinho do que está rolando, né? Nas coisas, no mundo e tal. Mas eu preciso focar em uma coisa só. E é a mesma coisa na nossa vida. Se a gente quer abraçar o uhum. mundo, o problema do irmão, o problema da mãe, seu problema, o problema do seu... Socorro, né? E assim, Tabata, quando a gente fala da educação dos filhos, né, das crianças, a gente tem que pensar também o que está sob o nosso controle, né? O que a gente consegue, no que a gente consegue realmente atuar, Uhum, exatamente. né? Porque, por exemplo, não adianta a gente querer controlar o comportamento do outro, sentir, o pensar e o agir do outro. Uhum, A gente não tem controle sobre isso. E aí, mais um motivo de frustração, porque quando a gente não consegue, a gente se frustra. uhum.
Então, é pensar o que está sob o seu controle, né? Enquanto você está educando. O que vocês acham que está sobre o controle de vocês enquanto vocês estão educando? Se não é controlar o comportamento da criança, o que está sob o nosso controle? Porque a educação que a gente teve, né, Thaís, era com base nisso, né? A gente tenta educar para a perfeição, que é justamente isso, controlar o comportamento da criança para ela ser obediente, para ela não fazer birra, para ela dizer amém, para ela ser um boneco, né, praticamente. Para ela fazer tudo que a gente quer, na hora que a gente quer, Do se jeito calar no momento que a gente quiser. Uhum. Né? Tipo, ela tá chorando, para de chorar. Não é para fazer isso. Meu, né? É um marionete, na verdade, né? Então, o que tá sob o nosso controle? Ninguém respondeu, é porque não sabe. Fala pra gente aí se essa aula tá fazendo sentido para vocês. Chamem mais pessoas para virem participar conosco. Já estamos Tá chegando fazendo no finalzinho, sentido? já dá tempo. Já estamos aí no final, na reta final da aula. Uhum. Então pensem, né, gente, que o que está sob o nosso controle é o nosso comportamento, são as escolhas que a gente faz, né? Uhum. É a mãe que eu quero ser, que eu tenho para mim, que vai ser importante para o meu filho, é a vontade, o desejo de estabelecer um vínculo forte com ele, né? É um maternar mais leve, com menos culpa, e eu prezo muito por isso, né? Quando a gente estava falando anteriormente aí sobre essa coisa de romantização da maternidade e tal, eu acho que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, ó, as visões que a gente tem das coisas são diferentes. Então, por exemplo, já trouxe esse exemplo antes. Quando eu saio sozinha com as crianças, muitas pessoas vêm e falam, nossa, dois pertinho assim, que não sei o quê, tá difícil, né? Dá um trabalho, que não sei o quê, né? Eu entendo, sim, dá um trabalho, mas a forma como a pessoa fala pra mim, parece que ela tá com dó de mim, sabe? Assim, e eu até me É sinto como mal. é como se as crianças, os seus filhos, fossem um problema na sua vida, né? Pois é, tipo assim, nossa, né, coitadinha dela. Então, eu não vejo assim. Eu procuro, pode ser que em algum momento eu veja, óbvio, né? Na hora que estiver cansada e tal, eu falo, socorro, Senhor, né? Pode parar o mundo aqui que eu quero descer, mas na maioria dos momentos eu não penso assim. Eu penso que dá trabalho, óbvio, é natural, uma criança dá trabalho, mas eu não vejo como esse trabalho todo que o outro vê. Então, aí eu diferencio um pouco essa questão da romantização. Eu procuro levar mais para o lado da leveza, né? Uhum. Isso deixa realmente mais leve, flui mais fácil, né? E quando a gente entende também que dá trabalho, porque a criança está conhecendo o mundo. E as mães, os pais, né, os educadores, cuidadores é que são os responsáveis por apresentar isso para elas da melhor forma possível, incluindo as regras sociais, né, os limites. Então, dá trabalho, porque é um ser humano em construção, né? A criança está construindo o adulto que ela vai ser no futuro e Nossa, ajuda. nós estamos ali para dar um suporte, para orientar, para guiar, né? Para dar os limites adequados, para direcionar aquilo que ela precisa para a vida dela, né? Então, dá trabalho mesmo, gente. A Sabrina tá falando assim, e se não for assim, o pessoal julga demais. E eu acho que é no caso de a criança ter que obedecer, ter que ficar calada, não chorar. A Thaís tá falando que faz todo sentido. A Lilian disse que tá agradecendo, disse que maravilha. A Thaís tá falando, como a Sabrina disse, temos muito medo do julgamento. Dani tá falando que faz muito sentido. Ô, gente, essa coisa do julgamento, ela é muito forte na gente, né? Porque, como a gente já disse, é meio que histórico isso, né? A gente traz de geração para geração, a gente carrega com a gente.
Mas o que que é um julgamento? Todo mundo tem falado bastante sobre isso, né? Nas redes sociais, inclusive, né? O que que é o julgamento? É, é a opinião que o outro tem de você, mas com base no que ele acredita, nas vivências dele. Então, quando eu tô falando do outro, eu tô falando sobre mim. Tem uma frase que eu acho que eu vou confundir se eu falar ela. Quando João diz sobre. Você já ouviu essa frase? Já quando Pedro fala de Paulo, Pedro tá falando, ele tá falando muito mais de Pedro do que de Paulo, É, né? e é bem isso, É né? mais ou menos isso a Eu com frase, mas frase eu é, sou péssima. mas é isso. Quando a gente está falando algo de alguém, a gente está falando mais sobre nós do que da pessoa, porque a gente está falando sobre com base na nossa visão de mundo, com base na nossa interpretação, naquilo que eu estou vendo de acordo com o meu olhar. E esse olhar, ele vem das minhas vivências, da Uhum, minha realidade. uhum, Então, quando a gente tem que entender, ok, as pessoas, é impossível a gente viver sem julgar, todos nós julgamos o tempo todo. E o problema não é o julgamento. O problema é como a gente expressa esse julgamento uhum, e, do outro lado, como a gente recebe. uhum, Porque todas as vezes que tenham sempre isso em mente, que alguém está te julgando, ele está dizendo muito mais dele do que sobre você. E aí a gente pode ter aquele olhar de, ok, tudo bem, mas isso me serve? Será que isso me serve? Se me serve, eu pego para mim. Se não me serve, a volta. gente, a gente entende, olha, obrigada, ok, e deixa passar, Uhum. né? Então, talvez se vocês ressignificarem, né, o julgamento dessa forma, vai ficar mais fácil lidar quando alguém disser alguma coisa sobre você em qualquer âmbito da sua vida, né? Mas principalmente nessa questão de maternidade e tal, né? Então, assim, é muito mais sobre o outro. Então, quando a gente mesmo tá falando do outro, a gente tá falando da gente. E assim, Tabata, e todo mundo que está aqui, é pensar o seguinte: a pessoa que está te julgando em relação à educação que você está dando ao seu filho, ok, ela está te julgando, mas qual que é a sua prioridade? Não é a sua relação com o seu filho? Né? Se você quer educar respeitando, ouvindo, sendo empático com o seu filho, não é isso que você acredita? Então tá tudo bem se o outro te julgar, te olhar feio por conta disso, dar palpite, falar, ai, você devia castigar, dar uma palmada. Você acredita nisso? É isso? É assim que você deseja agir? Se não é assim que você deseja agir, fique em paz com a sua escolha. Uhum, exatamente. Isso é que é importante. Fique em paz com a sua escolha. Ouça. E se não faz sentido para você, tá tudo bem. O seu filho e a sua relação com ele é que devem ser a prioridade. E você ter certeza de que você está agindo como você acredita. Uhum, Porque os julgamentos, gente, eles sempre vão existir uhum. de todas as formas. Uhum. E nós também vamos julgar. Nós estamos falando aqui, mas é igual a Thaís falou, a gente acaba julgando, né? Ainda mais quando a gente já tem essa consciência maior, né? Do educar com amor, com respeito, quando a gente vivencia alguma situação em que a gente vê um pai sendo mais agressivo, sendo mais rígido com a criança em público, a gente acaba julgando, pô, olha só o que ele tá fazendo, que não sei o que não sei o que lá, né? Mas aí, como a gente também já tem essa consciência, a gente dá uma respirada e fala, pô, se ele tá fazendo isso é porque ele não sabe outra forma, ou porque ele acredita que essa é a melhor maneira, Uhum, né? Não tem como a gente chegar lá para ele e falar, viu, tá errado, bem. uhum. Então, claro, se você tiver uma certa intimidade, dá para conversar um pouquinho a respeito disso, né? Mas não chegar e dizer, olha, você tem que fazer
diferente, né? Porque enquanto não Uhum. fizer sentido, a gente fala muito sobre isso, né? Por exemplo, vamos dizer assim, quando a mãe quer educar com respeito, com amor, e o pai não acredita muito nisso, né? Faz a sua parte, porque se você ficar a todo momento querendo impor também o que você acredita, não vai dar certo. Então ele tem que ver na prática, no dia a dia, que aquilo está fazendo sentido. Então é aí Uhum. que ele vai começar a abrir o olho e falar, poxa, acho que o caminho que ela está seguindo tá tendo mais resultado. Até com relação a vínculo. Né? Eu acho que isso começa a ficar muito claro, principalmente quando tem essa diferença aí que a mãe quer uma coisa e o pai quer outra, o pai começa a perceber que a mãe está mais próxima do filho, né, que está mais conectada e ele está ficando de lado, né? Então, É. é olhar para isso. Se você tem a sua escolha, segue firme nela, independente do que o outro fale, se faz sentido para você, É. né? E assim, cada um é o que a gente está falando e reforçando aqui, cada um tem o seu jeito de educar, né? A gente também ficar palestrando para o outro que o nosso jeito é o melhor, isso Uhum, só vai causar antipatia, desinteresse, resistência. Então, a gente mostra, né, que o nosso jeito é diferente, pode servir para outra pessoa agindo, né? E uhum, quando a pessoa vê o reflexo da nossa ação no comportamento, na relação, aí ela pode escolher. uhum, Porque essa mudança, né, educar com respeito, com consciência, é uma escolha de cada um. uhum. A cada momento. A cada momento. Então, é uma escolha. E se a pessoa te vê fazendo dessa forma, vê que está funcionando e acha que para ela aquilo também serve, ela Uhum, pode escolher mudar e fazer diferente, assim como você, mas tem que ser uma escolha que parte dela. uhum. Então, não adianta, da mesma forma que o outro está te julgando por você educar com respeito, não adianta também você julgar o outro por estar fazendo o contrário e querer que as pessoas façam como a gente acredita, Uhum. E a né? gente até falou um pouquinho sobre isso na última live, né? Isso acaba afastando as pessoas, porque você quer tanto aquilo, né, que você acaba confundindo um pouco as coisas, né? É a sua escolha, não é a escolha do outro. Uhum, Gente, até para criança, para ela poder colaborar com você, ela precisa ver sentido naquilo. Né? Então, por isso que muitas vezes a imposição, as ordens, as crianças elas contestam, elas não querem fazer ou elas demoram mais para fazer, porque muitas vezes ela recebe de uma forma assim, você tem que fazer ponto final. Né? E a gente já falou milhões de vezes aqui que as nossas necessidades são diferentes das necessidades das crianças. Então, tem que fazer sentido para todo mundo, para todo mundo. uhum, Tenta a gente querer cobrar do outro que para ele ainda não tá claro, para ele ainda não é palpável, entendeu? Então uhum. ninguém muda ninguém. Ninguém muda É, ninguém. Por isso que a transformação começa em nós. nossa. E assim, uma mensagem que é importante a gente deixar é que se você não aceita menos do que a perfeição da sua parte, e você também não vai aceitar menos que a perfeição da parte dos seus filhos. Uhum, E isso é um peso muito grande para eles carregarem, muito. né? Mães e pais imperfeitos conseguem ensinar muito mais para os filhos. Por quê? Porque a gente não vive num mundo perfeito. A vida não vai ser perfeita, Uhum. Não. né? É Então, incoerente, né, Thaís? exatamente. Então, assim, o que a gente precisa reforçar é que não tem problema errar. Os erros podem ser reparados. O que é Uhum, importante é ter responsabilidade pelos nossos erros, pelos nossos atos e agir para solucionar isso, para reparar esse erro, para se desculpar, para se reconciliar e para fazer diferente, uhum, exatamente. né?
Então, Porque também se a gente erra e segue persistindo nesse erro, os resultados vão ser sempre os mesmos, gente. Não adianta querer resultado diferente agindo sempre da mesma forma. uhum, Então, a perfeição, como a gente falou lá no início, está em você encontrar o seu jeito de uhum, fazer. uhum, sim. A Lilian escreveu aí, né? Cada momento é surpresa e encantada com tantos argumentos e informações lindas e coerentes. Parabéns, meninas. Obrigada, Lilian. Obrigada. Tá feliz aí com esse feedback. Hoje tivemos, a Sabrina, né? Hoje tivemos É. um dia diferente, com respeito, e o tanto que foi visível a diferença. Que legal Ai, saber. que bom saber E é disso. legal você também reconhecer isso, né? Que É. foi um dia diferente, que você conseguiu agir assim, e que você viu que a criança também se comportou de uma forma diferente, né? Uhum. Legal. Segue em frente. E é isso mesmo, é porque a criança ela vai refletir o nosso comportamento, Uhum, né, com ela. Se não adianta você falar com a criança, para de gritar, gritando com ela. uhum, sim. Então, se você age com respeito, ela começa a entender que essa é a forma que ela começa a refletir isso também. E ontem nós falamos sobre isso, né? Para o caminho mais rápido para você mudar o comportamento da criança é mudar o seu primeiro, Uhum, né? exatamente. Mais rápido, e eu diria o único, Uhum. né? É. A gente se engana muito achando que é, o problema é a criança, né? Lógico que muitas vezes ela tem lá os seus desafios, que ela também vai precisar de ajuda, mas eu diria, da minha experiência, inclusive, atendendo crianças, que 99% somos nós. Somos nós. Só que é difícil assumir isso, né? Porque daí a gente vai estar assumindo o quê? A nossa imperfeição. Mas, Uhum. gente, sintam-se livres para assumir a imperfeição de vocês, porque isso é incrível, é libertador, é libertador. Vai ter um dia que a gente vai falar sobre culpa, né? Uhum. Semana que vem. Isso. Então, também tem a ver com tudo isso, né? Uhum. Sinta-se livre, pelo amor de Deus. Por experiência própria, eu já carreguei muito peso na minha mochilinha. Cada vez que eu vou deixando um pouquinho para trás, nossa, gente, até fiz uma dancinha hoje no Insta, entendeu? Então é isso, é isso. A gente acolher os nossos erros, é a gente ter cada vez mais consciência do caminho que a gente quer seguir, né? Porque quando a gente tem essa consciência, e a Tabata já falou isso em outras aulas que a gente fez, quando a gente tem essa consciência, quando você erra, faz alguma coisa que você não gostaria de fazer, você consegue se recuperar mais rápido para pedir desculpas, para reparar aquele erro, para agir diferente de uma próxima vez. Então, é, agir com consciência, saber o que você está fazendo, pensar no que você está fazendo, ter clareza de como você deseja agir com os seus filhos, isso é que vai conseguir trazer essa transformação, né, que a gente fala aqui, começa em nós e é por meio dessa tomada de consciência. Uhum, E por meio do autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue agir da maneira que a gente acredita, uhum. né? E isso não tem nada a ver com perfeição, pelo contrário. Tem a ver com assumir mesmo a nossa humanidade. Não tem a ver com fraqueza, né, Thaís? Porque muitas Não. vezes se confunde também muito isso, né? Vulnerabilidade com fraqueza. E não é, pelo contrário, quando a gente consegue assumir os nossos pontos fracos, as nossas vulnerabilidades, é aí que a gente está se tornando forte. É. E principalmente isso com os nossos filhos, gente. Eu acho que realmente
eles nos mostram muito aquilo que a gente tem a melhorar. E que ótima oportunidade a gente está tendo, né? Eu acho que a gente precisa olhar para eles realmente como uma oportunidade de ser uma pessoa melhor na nossa vida. Não perfeita, melhor Uhum. e possível, né? Então trabalhem para melhorar, gente, para evoluir, para aprender e não para querer ser perfeito, porque nós não vamos conseguir isso. Uhum. Então sejam mais uma vez gentis com vocês, Eu ia falar isso, né? né? Saindo daqui, vão lá na nossa playlist e escutem essa música. Seja gentil com você, porque a gente precisa ser mais gentil com a gente mesmo, tirar o chicotinho da mão e aproveitar o caminho e focar menos no resultado. Lógico, o resultado é importante porque a gente precisa ter um foco, uma meta. Uhum. Mas isso em tudo na nossa vida, né? Aproveita o caminho. Às vezes a gente está procurando a felicidade, por exemplo, num carro, numa casa que a gente quer comprar, numa viagem que a gente quer fazer, e a gente não está ali aproveitando tudo que está acontecendo até esse momento chegar. E a gente só vai ser feliz quando a gente tiver essa casa, A né? gente não está vivendo o presente, né? E tanta coisa boa que acontece no nosso dia a dia, gente, no nosso, né, no presente, agora. Exatamente. Por exemplo, essa pandemia mesmo, né? Já vamos encerrar, né? Que já deu. Mas assim, por exemplo, É, a pandemia tá deixando a gente, né? Tá deixando a gente pilhado, meu Deus do céu, até quando que vai? São muitas informações, muita confusão, muitas incertezas, mas tá aí, é fato, ela tá aqui. O que que a gente pode tirar de bom? Porque tudo tem o lado bom. Então, o que que a gente pode tirar de bom desse momento que a gente está vivendo? Porque o que é ruim a gente já sabe, a gente já uhum. está vivenciando, né? Só ligar a televisão lá, você já, né, não tem uma coisa boa. Tudo é ruim. Então, tira você, enxergue você o lado bom disso, né? Uhum. E o lado bom desse momento que a gente está vivendo e também dos pequenos momentos que a gente vive no dia a dia, ao lado da família, né? Com a gente mesmo, com uma realização, com uma conquista que a gente tem ali no dia. Então, não fica esperando, né? Esperando quando eu fizer isso, eu vou ser feliz. Quando isso acontecer, eu vou me realizar. Não. Valorizem aí os momentos do dia a dia. Quando meu filho não fizer mais birra, quando meu filho não ficar chorando por tudo, eu vou ser uma boa mãe e eu vou entender. Não, gente, né? É porque assim, ó, a vida é feita de fases e todo mundo tem dias bons e tem dias ruins. Então, por exemplo, assim, vamos, igual a, não lembro quem agora falou, se foi a Sabrina que falou aqui, que foi um dia. A Sabrina, que foi um dia diferente, né? Que ela sentiu essa diferença no filho dela e tudo mais. Pode ser que amanhã ela faça exatamente a mesma coisa e não vai ter o mesmo resultado. Mas isso Uhum, significa que o que ela está fazendo não deu certo? Não. É porque a gente vive de fases e o filho dela, talvez naquele momento, não recebeu bem aquilo. Mas isso não uhum. significa que ela deve continuar. Não deve continuar, né? Porque é só aquele momento. Então a gente se confunde muito com isso e a gente fica insegura muito com isso, né? Então Uhum. uma coisa para pensar. Mas vamos E encerrar, também, senão tá longo. vamos, e também assim, entender que não é repetir sempre a mesma forma de agir, é entender aquele comportamento, e aí você vai saber como agir. Porque Uhum. às vezes também a gente entra no automático, né? Eu vou sempre agir assim, assim, só que os comportamentos também, eles querem nos dizer coisas diferentes. Então, nem sempre a mesma resposta vai alcançar aquele mesmo resultado. E aí a gente vai ter que ver o que que está acontecendo ali naquele momento. E adaptando, né? E a gente muda o Uhum. tempo todo. Saindo daqui, vocês já não vão ser mais as mesmas pessoas com tudo que vocês ouviram, entendeu? Então, o nosso filho também. A criança, então, ainda mais, né? É.
muda muito rápido, então a gente Ainda precisa mais. acolher tudo isso, né? Então, Uhum. brigadão por todo mundo que esteve aqui conosco. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, vai lá, se inscreve ou no meu link da bio ou no link da Thaís, para você participar do grupo, receber os lembretes, ter acesso a essa playlist aí que a gente preparou para vocês e também o material que a gente envia todo dia depois da aula, tá bom? Porque Uhum. as aulas não ficam gravadas, tá? Elas não têm reprise. Isso aí. Certo? E Vamos amanhã a lá, gente gente, tirar um continua. print dessa aula, postar, marcar a gente, falar lá um aprendizado que vocês tiveram. Abaixa Vamos lá? os comentários aí, Thaís, você consegue? Vou. Uhum. Pronto. Vai. Tirei um print aí da gente. Foi? Acho que ficou. Aê! Brigadão, gente. Amanhã tem mais. Pessoal, muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Eu vou mais tarde mandar lá o material no grupo para que vocês possam depois ler com calma, pensar sobre isso, refletir e despertar, tá bom? Obrigada, Tabata. Obrigada, Boa Thaís. Boa noite. noite. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Compartilhem com outras pessoas que vocês acham que pode se beneficiar, que pode aprender, né? Mas Vocês sentem que estão sofrendo, né, com essa vivência, com essa jornada aí do maternar, do paternar, do educar, tá bom? isso mesmo. Um Obrigada, beijo. gente. Boa noite. Até amanhã, hein? Amanhã às 8 horas da noite estamos aqui com vocês novamente. A Beijão. criança que Obrigada, existe Taba. dentro de nós. Bye, É isso bye. aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau.